Bem, pessoal, às vezes vocês ficam reclamando aqui que eu só dou notícia ruim, mas na verdade a gente tem que falar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? E a Covid, realmente, as notícias ruins aconteceram nas últimas semanas. Ali, final de agosto, setembro, né? Foi um período realmente de alta aqui no Brasil. E a gente já era a expectativa, se for ver vídeo lá atrás, eu já falar com vocês, que era um cenário de 8 semanas mais ou menos de alta de Covid. E foi o que aconteceu, um pouquinho maior, né? Mas aconteceu, né? Setembro, outubro, né? E agora no meio de novembro a gente está vivendo esse período agora de queda, né? Final de novembro, período de queda. Por quê? Os dados do Infogripe da Fiocruz mostram isso, né? Os dados, né, que têm sido semanais bem interessantes, hospitais privados aqui de São Paulo reuniram mais de 80 hospitais privados de São Paulo, né? E estão juntando também dados com o hospital público aqui de São Paulo, né? Mostrando uma tendência de redução de casos de Covid, de internação por Covid. Somado essa informação, o cenário nacional que o boletim Infogripe, Fiocruz, né, que junta todos esses dados e tem feito um boletim muito organizado, né, já era antes da pandemia e continuaram durante a pandemia, mostrando esses dados aqui para vocês, né, mostram uma tendência de queda. Ou seja, é um cenário muito animador. Eu acredito que nessas próximas semanas a gente só vai falar de queda. Talvez nem fale, né, porque assim, as notícias ruins acabam que a gente acaba divulgando mais, porque vocês perguntam muito sobre elas, né? E as notícias boas, né, a gente também tem que divulgar. Por quê? Porque a gente consegue analisar o que é que a gente fez de errado nesse cenário dessa nova onda e o que é que a gente vai fazer nos próximos cenários que vão acontecer, porque vão acontecer. Para você ter ideia, os pesquisadores, cientistas já têm analisado, eu fiz um vídeo aqui também no canal, a sazonalidade, o que seria isso? Que de tempo em tempo a Covid vai reaparecer, e dois pontos têm sido cruciais. Um dos mais importantes é o inverno no hemisfério norte, que a gente vai estar chegando, né? Final de dezembro, início de janeiro, acredito que a gente vai viver uma nova onda de Covid, né? E o período no meio do ano também. Então, são esses dois cenários que a gente vai ficar atento. Muito mais importante o período do inverno lá no hemisfério norte. Então, assim, vamos ficar atento a isso. E o que é que a gente errou? O que é que a gente poderia ter feito de diferente nessa última onda que a gente viveu? Foi justamente o aspecto da vacinação. Então, a vacinação no Brasil, em especial nos dois grupos de risco, população idosa e população pediátrica, ainda está muito ruim. Lembrando, o Ministério da Saúde falou que esses dois grupos vão estar mantidos no Programa Nacional de Imunização. Os outros grupos, eles não falaram se vão fazer vacinação especial e tal, mas esses dois grupos estão mantidos, né? E a gente fica preocupado por quê? Porque precisamos reforçar a vacina de toda a população. Até então, o Ministério está vacinando todo mundo, então vai se vacinar pela bivalente. Espero que ano que vem eles mantenham isso, apesar de só ter falado no Programa Nacional de Imunização os dois grupos, que realmente são prioritários, junto com a população imunossupressa. Ninguém duvida nem questiona que esses são os mais importantes, mas os outros também a vacina protege. Espero que acrescente todo mundo, porque senão só vai ter acesso à vacina quem pagar, e a vacina protege. Então, como a gente quer a população brasileira toda protegida contra o Covid, seria interessante que fosse para todo mundo. Mas hoje eu quero trazer essas boas notícias para vocês, que Covid em queda de forma consistente. A gente deve falar muito pouco ou não falar de Covid nessas próximas semanas e ficar atento para o final do ano, que talvez a gente veja uma alta novamente. Espero que tenha ajudado. Abraço.